Alves, jornalista, radialista, já há quase 30 anos de atuação na profissão de radialista, 20 anos de atuação como jornalista, e eu fui convidado, agradeço inclusive o convite, para a gente bater um papo e fazer essa live com o Coronel Bianchini. Vamos apresentar então o Coronel Bianchini, que é esse mineiro da cidade de Ubá, que se tornou policial militar na década de 80, tornou-se coronel da Polícia Militar de Minas Gerais em 2011 e daí para frente uma carreira muito de sucesso, na qual inclusive foi o comandante-geral da Polícia Militar de Minas Gerais entre 2015 e 2017. O Coronel Bianchini é também bacharel e mestre em Direito, professor de Direito em faculdades, e está aqui para a gente bater esse papo, inclusive porque agora ele é pré-candidato a deputado federal. Coronel, boa tarde. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando nesse momento. O Coronel participa também do movimento Renova BR. Queria que o senhor falasse um pouco sobre esse movimento e a sua atuação nele. Olha, o Renova BR é um movimento de renovação na política brasileira que surgiu da sociedade para a sociedade, sabe? E qual que é a importância dele? Porque pela primeira vez nós estamos buscando na sociedade pessoas com integridade, pessoas com conhecimento, que queiram servir ao país e não ser servido por ele. Um processo de seleção bastante rigoroso, envolvendo mais de 4.000 pessoas no Brasil inteiro. Nós passamos por análise de currículo, o teste de integridade e resiliência, videoconferência, banca com cientista político, sociólogo, psicólogo, empresário no Rio de Janeiro, e ao final, nesse processo rigoroso, foram escolhidas 130 pessoas no Brasil para esse movimento de renovação na política. Mas o Renova é muito mais do que isso, porque além dessa seleção rigorosa, o Renova ele está preparando esses possíveis parlamentares, são pré-candidatos, todos nós somos pré-candidatos ao parlamento, para exercer a atividade parlamentar. Para você ter uma ideia, nós, uma vez por mês, temos que ir a São Paulo, ficamos lá uma semana, tendo aulas sobre os grandes desafios a serem vencidos no Brasil, na área de economia, de educação, de saúde, de segurança pública, ou seja, pessoas que estão lá nos dando conhecimentos do naipe, por exemplo, de Armin Fraga, que foi presidente do Banco Central e está lá mostrando para a gente os grandes gargalos da economia que nós precisamos vencer. Então o Renova, a participação dele é fundamental, porque é a primeira vez no Brasil que um candidato, um pré-candidato ao parlamento, ele tem que fazer um vestibular, e além de fazer o vestibular, ele tem que fazer curso. Ou seja, você não vai chegar ao parlamento sem saber qual que é a sua finalidade, qual que é o papel do parlamentar e sem conhecer quais são os grandes desafios a serem vencidos nesse país. Uma grande manifestação popular tem surgido realmente no sentido de que é preciso renovar de uma forma generalizada todos os nossos representantes na política, Inclusive tem grupos aí defendendo não eleja nenhum candidato que está aí e tal. Essa renovação ela é realmente necessária, na sua opinião? Olha, a renovação é necessária. Eu só não gosto de radicalismos. Quando você fala não eleger nenhum parlamentar, nós temos pessoas boas lá também, que a gente até considera que são exceção, mas nós não podemos falar que não existem bons parlamentares. Temos bons parlamentares, sim, mas na sua maioria nós entendemos que nós temos que renovar, sim. Preservar aqueles que deram um bom exemplo, que estão fazendo uma boa política, mas fazer uma renovação ampla na política brasileira, porque o parlamento já não atende mais aos anseios do povo brasileiro. É realmente renovar a política brasileira. Nós precisamos. Coronel, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre o período de 2015 a 2017, período este que o senhor foi o comandante-geral da Polícia Militar de Minas Gerais. Como é que foram as suas ações durante esse período? Olha, nós assumimos o comando da Polícia Militar no dia 1º de janeiro de 2015 e deixamos o comando da Polícia Militar no dia 20 de janeiro de 2017. Então, a partir do momento que nós assumimos o comando, nós nos deparamos com grandes dificuldades,
Nós tínhamos, por exemplo, a questão da manutenção da frota, que havia sido paralisada, e nós tivemos que retomar a terceirização da frota, né? Porque as nossas viaturas estavam em péssimo estado de condição, né, de funcionamento, então nós tivemos que ir até o governador e falar com ele da necessidade que nós tínhamos, que era uma situação premente. E naquele momento nós já tínhamos a convicção de que a situação financeira do Estado era difícil, mas que nós dissemos ao governador que tivesse que priorizar a questão da segurança pública, que ela é fundamental para que o Estado possa continuar funcionando, né? Então nós reiniciamos esse processo e demos viaturas novas para que os policiais militares pudessem trabalhar, e retomamos esse processo. Uma outra coisa também interessante foi a questão do efetivo. Nós tínhamos um déficit no efetivo muito grande. E também foi uma ação contundente nossa, porque durante o meu comando eu assinei o edital para concurso de 4.300 policiais militares. Alguns se formaram, inclusive, agora nesse ano, né? E os editais foram assinados ainda em nosso comando. Então foi um processo fundamental. Uma outra coisa que nós procuramos valorizar, principalmente o público interno, foi a questão do Colégio Tiradentes. Em 2 anos de comando, eu criei 6 colégios Tiradentes para que a gente possa dar uma educação de qualidade para o filho do policial militar, para o dependente do policial militar. E alguns até falam assim, poxa, mas e a sociedade em si? Porque o colégio militar, o Colégio Tiradentes, ele tem uma peculiaridade, que às vezes a pessoa pensa assim, mas isso é um privilégio do militar? Não. Isso é uma condição que nós damos para o militar, para que ele possa tranquilamente trabalhar, tendo a certeza de que seu filho não sofrerá represálias em decorrência da sua ação como policial. Então, ele saindo para trabalhar, sabendo que seu filho está tranquilo numa escola em que ele está bem protegido até por outros policiais militares, ele pode dedicar-se mais contundentemente ao seu trabalho, fazer a sua ação policial sem medo de que seu filho possa sofrer alguma represália. Então, nós investimos muito nisso. Em 2 anos, criamos 6 colégios Tiradentes. O senhor falou da questão das viaturas e o aparelhamento geral, o instrumento de trabalho, o armamento da Polícia Militar. Esse foi um outro grande desafio. Olha só para você ver. Nós tínhamos a certeza de que o Estado estava com um grande problema de déficit financeiro. Então o que nós fizemos? Nós criamos um portfólio de serviço e começamos a fazer algumas inserções, umas investidas boas em Brasília, buscando emendas parlamentares. Para você ter uma ideia, em 2015, nós conseguimos recursos de emendas parlamentares para serem aplicadas em 2016 na ordem aproximadamente de 30 bilhões de reais. E em 2016, para ser aplicado em 2017, nós trouxemos recursos na ordem de 150 milhões de reais. Nunca tantos recursos de emendas parlamentares foram trazidos para o Estado na proporção que nós fizemos. Então foi uma ação muito contundente e um projeto tão exitoso que na condição de presidente do Conselho Nacional dos Comandantes Gerais, eu levei essa prática para as outras polícias militares que não tinham experiência nisso. Então a gente começou também a levar esse tipo de serviço para as outras polícias para que elas pudessem também buscar recursos e levar para o seu Estado. Durante o seu período como comandante da Polícia Militar, o senhor teve uma atuação muito importante no sentido de aproximar a polícia, a instituição, da população. Fala sobre isso para a gente. Olha, eu não consigo conceber uma outra prática policial que não seja o policiamento comunitário. É lógico que a Polícia Militar ela tem que ter vários nichos de atuação. Você tem que ter um BOP, você tem que ter uma ROTAM para o combate ao crime, a criminalidade mais violenta, mas no cotidiano a ação da Polícia Militar tem que ser direcionada para o cidadão de bem. Por isso, nós entendemos que a polícia comunitária ela é fundamental. E o que nós fizemos? Nós retomamos o projeto de setorização de policiamento e fomos a Brasília também buscar recursos para comprar as bases móveis, as bases comunitárias, que hoje, inclusive, são um projeto de maior sucesso desse governo. Na área da segurança pública, essa setorização do policiamento com a sua descentralização e aproximando a Polícia Militar do cidadão.
O ideal é que o cidadão conheça o policial militar que o protege e que o cidadão também conheça a sociedade, o cidadão a quem ele deve proteger. Essa é a polícia do futuro. Não tem outro caminho. Então, mandar um abraço aqui para o pessoal que está aí acompanhando a nossa live e convidar, inclusive, se você quiser interagir com a gente, entre aí no Face, mande também a sua pergunta, seu questionamento. O Coronel está aqui para responder também. Então, vamos proporcionar essa interatividade. Aproveitar e mandar um abraço aqui para o Cabo Dominguete, que está ouvindo a gente, o pessoal ouvindo a gente também em Varginha, e já tem uma pergunta, inclusive, aqui de um policial que está nos acompanhando. Qual que é a proposta do senhor no Renova BR? Olha, aproveitando, mandar um abraço para o Dominguete, que é meu amigo, né, de longo tempo, e um grande parceiro nosso lá do sul de Minas, uma pessoa que eu gosto e admiro muito. É um policial daqueles realmente comprometidos com a sociedade brasileira. A sua pergunta foi no sentido qual que é a nossa proposta do Renova BR. Olha, eu acho que ele está perguntando, na verdade, a sua proposta como deputado federal, caso eleito, já que o senhor é um pré-candidato. Olha, primeiro que nós precisamos resgatar, né, como um integrante do Renova BR, resgatar a credibilidade da política brasileira. Né? Nós temos que resgatar a boa política, acabar com a politicagem. Nós precisamos que o parlamento ele exerça o seu papel de fiscalizador. O deputado ele é o fiscalizador da sociedade. Ele foi eleito para ser o fiscal do povo que ele representa. E essa prática, ela não está sendo mais usual. Então nós vamos resgatar isso. Então nós temos projetos, né, na área da segurança pública, nós queremos tornar o Brasil mais seguro, nós temos vários projetos que são fundamentais para a gente resgatar a segurança pública no Brasil. O Brasil é um país hoje muito violento e nós precisamos mudar essa situação. Eu tenho dito nas palestras que eu venho dando por todo o estado e em alguns lugares do Brasil, que a segurança pública é a base da sociedade brasileira, ela é o sustentáculo da sociedade. Por isso, a necessidade de construirmos um ambiente seguro nesse país. Esse será o nosso papel principal, de criar em Brasília a bancada da segurança pública e aprovar projetos que, de fato, tornem o Brasil um país seguro, um país que possa fazer a economia prosperar através da segurança como sustentável. O senhor falou de criar a bancada da segurança pública. Hoje nós temos no Congresso em Brasília alguns deputados que representam, ou pelo menos dizem representar essa área de segurança, que ficou conhecido como bancada da bala. Qual seria a diferença fundamental entre a bancada da bala e a bancada da segurança pública? Só retomando um pouquinho o meu termo, a minha fala anterior, eu sou da área da educação também, né? Porque eu sou professor universitário há mais de 15 anos. Não há outro caminho para salvar o Brasil que não seja educação. Mas nós precisamos construir essa base. E essa base é a segurança pública. Não é? A diferença da bancada da bala com a bancada da segurança pública, quando a gente fala em bancada da bala, que foi um termo que eu considero até pejorativo, que nos foi dado até para que a própria bancada não pudesse crescer, que a bancada da bala ela é constituída principalmente por profissionais da área da segurança. Mas a bancada da segurança pública ela vai ser constituída também por parlamentares que não sejam da segurança pública, mas que entendam que segurança pública é um tema fundamental para o país. Nota, se você é um médico parlamentar e eu te chamar para fazer parte da bancada da bala, apesar de você entender que segurança pública é um tema fundamental, você não vai querer compor uma bancada da bala. Mas se eu te convidar para fazer parte da bancada da segurança pública e você, conhecedor da importância disso para o seu público, se você também por exemplo, um produtor rural que está lá e entenda que a segurança pública é fundamental para a área rural, você vai querer compor a bancada da segurança pública. Ou seja, ela é uma bancada que será
multifacetada. Ela não será composta apenas por profissionais da segurança pública, mas por todos aqueles que entendam que segurança pública é fundamental. Portanto, nós queremos criar uma bancada robusta, uma bancada forte, que tenha capacidade de aprovar projetos que possam tornar o Brasil mais seguro. Mandar um abraço aqui para o Sargento Gomes, que está nos acompanhando. Muito obrigado aí pela audiência da nossa live e essa interatividade. Sargento Gomes, muito obrigado. Queria que o senhor falasse também, ainda voltando um pouquinho no período em que o senhor foi o comandante da Polícia Militar de Minas Gerais, sobre as bases móveis comunitárias. Olha, as bases móveis, elas são, aquilo que eu falei com você, elas são o principal elo entre a sociedade e a Polícia Militar. Eu costumo dizer o seguinte, né? Não tem algum ditado que fala todo artista tem que ir aonde o povo está? A polícia também tem que estar onde o povo está. A Polícia Militar estava sempre dentro dos quartéis, distante da sociedade. E a partir do momento que a gente faz essa descentralização e coloca ela mais próxima da sociedade, olha, o cidadão passa a confiar mais nessa polícia, porque ele passa a conhecer o trabalho que o policial desempenha, passa a se relacionar mais contundentemente com o policial militar, conhecer o policial militar também como pessoa, como ser humano, e aí sim, essa interação é fundamental para que a gente possa construir esse relacionamento, que é muito importante nessa interação fundamental, para que o cidadão reconheça o policial como seu protetor. O senhor lutou também pelo aumento salarial dos policiais militares e pelo IPSM, Instituto de Previdência Social dos Militares. Fala sobre isso. Olha, essa é uma coisa muito interessante. Nós tivemos um aumento que nos foi concedido a partir de 2011, que ele foi um aumento que foi parcelado, né? E as duas últimas parcelas, elas coincidiram no nosso comando. A primeira foi paga logo em janeiro, né, quando a gente já estava no comando da Polícia Militar. E a segunda parcela deveria ser paga em abril. E aí nós tivemos um problema sério, porque quando já assumiu o governo do Estado, o governador já anunciou que tinha um déficit de em torno de 8 bilhões no Estado. E quando chegou abril, nós tínhamos um parecer técnico de que não havia dinheiro suficiente para pagar os 15% da parcela de abril. E aí, eu me lembro muito bem que fomos eu e o Coronel Elbert, que era o chefe do gabinete militar, nós fomos conversar com o governador. E eu lembrei o governador da primeira reunião nossa como secretário, em que ele nos disse o seguinte: olha, nós todos aqui temos que entender que além de agentes técnicos, somos agentes políticos. E foi essa fala que eu disse ao governador: olha, governador, eu sei do parecer técnico que o senhor tem, né? Mostrei para ele o papel e disse: sei do parecer técnico que o senhor tem. Olha, mas eu vou pedir ao senhor, o senhor também disse o seguinte, que nós somos agentes políticos. E eu vou pedir ao senhor que não tome a decisão técnica, que o senhor tome a decisão política e que o senhor pague o aumento, que o senhor, inclusive, prometeu que iria cumprir durante a sua campanha. E aí foi então que o governador resolveu e tomou uma decisão política e pagou. Em relação ao IPSM, isso foi no meu segundo ano de comando, houve uma nota da CEPLAG anunciando que iria fazer uma investida em recursos do Instituto de Previdência. E eu não tive outra atitude a não ser emitir uma nota oficial do comandante da Polícia Militar, rechaçando aquela medida e exigindo do governo que o IPSM não fosse tocado. Inclusive eu tive até parlamentar que subiu à tribuna com a nossa nota, não é? Parlamentar que hoje até nos critica, mas que teve a capacidade de pegar a nossa nota e ler a nossa nota em plena Assembleia para dizer da ação do comandante-geral. Então essa foi uma atitude fundamental. Ou seja, nós temos que entender que o papel nosso como comandante é sempre defender o nosso policial, dando para ele as melhores condições de trabalho. Quero agradecer aqui também a interatividade, participando, mandando aqui comentários e dando um ok, um like. A Juliana Diniz, lá em Ribeirão das Neves, que estamos juntos com o Coronel Bianchini. A Jussara Guerra, também de Ribeirão das Neves. O Adir Venâncio Brito, que diz aqui que o Coronel Bianchini se enquadra como nossa esperança em dias melhores. O Carlos Rossi, também de Ribeirão das Neves.
Um abraço aqui para o Coronel Bicalho, que está nos assistindo lá em Londres, Inglaterra. Obrigado pelo apoio. Coronel. Um abraço meu Coronel Bicalho. É uma pessoa importante, um coronel sério, um homem sério, que eu escolhi para ser o meu subcomandante nos meus primeiros momentos de governo, que me acompanhou até meados de julho de 2016. Bicalho, curta bem a sua vida, que você foi um policial íntegro, um policial da mais alta estima dessa polícia militar. Vamos falar um pouquinho sobre essa questão de segurança pública, e na sua fala anterior o senhor já inclusive mencionou uma coisa que todo brasileiro ou brasileira, todo cidadão de bem que tem hoje aquela sensação de insegurança no seu dia a dia, talvez quisesse perguntar para o senhor: os índices de violência que o país atinge hoje realmente são alarmantes. Tem solução essa violência? Olha, tem que ter solução. Nós temos que acreditar que o Brasil tem solução. O que eu quero dizer para você é uma coisa importante. Semana passada saiu o mapa da violência de 2018 e trouxe os dados de 2016. Nós tivemos 62.517 homicídios no Brasil em 2016. É a primeira vez na história que nós ultrapassamos a marca de 30 homicídios para cada grupo de 100 mil habitantes. Isso é muito grave. É muito grave. Esses números correspondem exatamente à bomba atômica, ao número de mortes causados pela bomba atômica jogada na cidade de Nagasaki na Segunda Guerra Mundial. Ou seja, todos os anos nós estamos jogando uma bomba atômica nesse país. E os reflexos da violência na economia brasileira são enormes. Para você ter uma ideia, nós tivemos aproximadamente 34 mil jovens assassinados em 2016. Para cada jovem assassinado, nós temos uma perda econômica em torno de 550 mil reais. Nos 10 anos somados, a perda de jovens chega aos números estratosféricos de 450 bilhões de reais. O custo da violência no Brasil, só o custo, ou seja, a consequência da violência no Brasil, eles são em algo em torno de 4,38% do PIB, o que corresponde a aproximadamente 285 bilhões de reais todo ano. Olha só o Rio de Janeiro, que tem a sua economia calcada no turismo. Os hotéis estão vazios, o comércio está vazio, porque o que se projeta da imagem do Brasil lá fora é um país violento, onde o turista é assaltado, onde o turista é morto. Quem quer vir fazer turismo aqui? Nós não recebemos nem 10% dos turistas que a França recebe. E o Brasil é infinitamente mais bonito do que a França. Lá no Ceará, nós estamos enfrentando problemas sérios também. O Beach Park está lá, carecendo de hóspedes, porque o Ceará está muito violento. Fortaleza é uma cidade muito violenta. Então, esses números da violência, eles causam um prejuízo econômico muito grande. Eu tive em contato, por exemplo, com o pessoal do Polo Moveleiro de Mar, que aumentou em 20% o valor do frete para o Rio de Janeiro e não encontra ninguém para levar uma carga. Então, esse reflexo da economia, esse reflexo da violência na economia é muito grave. Então, nós precisamos encontrar uma solução para isso, porque não é só homicídio. Nós tivemos quase 50 mil estupros em 2016. Coronel, quero agradecer aqui a participação do senhor Damásio Carvalho, que mandou uma mensagem muito bacana, dizendo o seguinte: Coronel, sei que o desafio de renovação é grande, por isso conte com o meu apoio nessa caminhada e também de todos os nossos amigos e parceiros, representantes comerciais de Minas Gerais. É importante essa proximidade entre o comércio e os militares para garantir a segurança pública. Damásio. Um abraço aí ao meu amigo Damásio, inclusive é pré-candidato a deputado estadual. Nós estamos fazendo uma dobradinha aqui no estado de Minas Gerais e com ele aí juntos nós estamos entrando em mais de 350 municípios, né? Onde o Damásio é bastante conhecido, uma pessoa séria íntegra e com certeza o Parlamento Mineiro ficará maior com o Damásio, caso o Damásio venha a ser eleito. Isso a gente tem
plena convicção disso, que é uma pessoa muito boa, muito inteligente e um pré-candidato fantástico para o Parlamento Mineiro. Está no seu projeto, como deputado federal, valorizar também essa parceria entre a Polícia Militar e o comércio? Olha, o que eu falei para você, né? As consequências da criminalidade na economia brasileira, elas são graves. Por isso que a segurança pública não pode estar desassociada do comércio, ou seja, o comerciante ele precisa ter segurança para trabalhar. Não é? Num ambiente, né, o empresário precisa de segurança para trabalhar. Num ambiente inseguro, aquele que por exemplo, assaltado 1, 2, 3, 4, 5 vezes, ele fecha o seu comércio porque aquele dinheiro que ele tinha era para pagar um fornecedor, um funcionário. E quem tem dinheiro num ambiente degradado, ele não vai abrir um novo empreendimento. E quem sofre com isso é a sociedade, porque o que gera o que? Desemprego. Então, segurança é fundamental para o desenvolvimento da economia brasileira. Então, comércio e segurança, olha, é uma casadinha perfeita. Quero agradecer também a participação da Jaqueline Anastácia, que não colocou de onde é, né, Jaqueline? Se é de Belo Horizonte ou de outra cidade, manda aí uma mensagem complementar dizendo de onde você é. A Jaqueline está perguntando sobre o sistema penitenciário. O que o senhor pretende fazer com relação à recuperação do nosso sistema presidiário, penitenciário, a ressocialização dos presos? Olha, essa situação do sistema prisional brasileiro é grave. Você tem uma ideia, em 1990 nós tínhamos aproximadamente 90 mil presos. Nós fechamos 2016 com 726 mil presos. Isso quer dizer o quê? Que o sistema prisional ele não está recuperando ninguém. E recuperar o criminoso é fundamental para a gente construir um ambiente seguro nesse país. Mas por que a gente fala isso? Você fala assim, comandante, o senhor está com dó do preso? Não. Eu estou pensando na sociedade, porque ao recuperar o criminoso, o cidadão brasileiro, ele vai se sentir seguro. Por exemplo, se eu não proteger, se eu não recuperar o criminoso, para que nós tenhamos um estabelecimento prisional com condições em que o preso possa estudar, trabalhar, não é? Se profissionalizar, que o Estado crie mecanismos para ressocializar o criminoso e depois reintegrá-lo no mercado de trabalho. Isso é fundamental. A recuperação do criminoso ela é fundamental para a construção de um ambiente seguro. Fundamental. Quero agradecer também a interatividade, a mensagem enviada pelo Bruce e o pessoal de Guiricema que nos acompanham aí na live. Muito obrigado. Abraço de novo aqui para a Juliana Diniz, para o Adir Venâncio, estão todos nos acompanhando. Coronel, queria que o senhor falasse também a respeito das facções criminosas que inicialmente parecia uma questão exclusiva do estado de São Paulo, algumas já muito conhecidas no Brasil inteiro por siglas, e como se não vou falar sigla aqui para não ficar dando moral para bandido, né? Mas as facções criminosas, muitas delas atuando diretamente de dentro dos presídios, dando ordem para serem executadas do lado de fora. Como é que isso é possível? Essa é uma realidade brasileira, né? Você tem as grandes facções criminosas hoje, já estão com seus tentáculos praticamente em todos os estados brasileiros. Nós temos, por exemplo, uma facção paulista que tem o seu braço no sul de Minas, no Triângulo Mineiro, aqui mesmo na Nelson Gria. Ou seja, isso é muito grave. Agora, como é que nós podemos combater isso? Com inteligência policial. Com investimento na área de inteligência. A gente precisa, de uma certa forma, cercar o financiamento dessas organizações criminosas. Isso só se faz com atividade de inteligência. Mas nós precisamos também fazer outras ações. Porque esses grandes criminosos, eles estão hoje em contato com criminosos de baixa periculosidade, que se tornaram mão de obra barata para essas pessoas e são cooptados lá dentro do sistema prisional. Nós precisamos criar mecanismos, e tem jeito para isso, não é? Impedir que esses criminosos perigosos, traficantes, latrocidas, homicidas, assaltantes em potencial, chefes de quadrilha, entrem em contato com esses criminosos de baixa periculosidade e se transformarem em mão de obra barata. Né? Então, lá de dentro, eles dão as ordens para que essas pessoas que estão aqui fora, já estão fora do sistema prisional, que são os seus
entre aspas, funcionário do crime. Nós precisamos cortar esse relacionamento e tem maneiras de fazer isso. Agradecer aqui também mais uma participação que nos chega, perguntando sobre as realizações do senhor enquanto presidente do Conselho Nacional dos Comandantes Gerais. E, inclusive, o nosso participante aqui, parece que é o Márcio, ele está dizendo que o senhor teve uma brilhante passagem na direção do Conselho Nacional dos Comandantes Gerais. Olha, o Conselho Nacional dos Comandantes Gerais, eu posso dizer que nós transformamos ele talvez no principal ator hoje de discussão de segurança pública do Brasil. Nós tivemos um papel contundente, principalmente na questão da reforma da Previdência dos militares. Eu posso dizer, e posso afirmar com você, que nós barramos o primeiro projeto da reforma da Previdência dos militares que colocava todos os militares, inclusive os federais, na vara comum da Previdência. Então, no dia que esse projeto chegou ao Congresso, estranhamente, até porque nós vimos discutindo com o ministro da Defesa uma maneira da nossa Previdência ser discutida à parte, esse projeto apontou lá estranhamente, contrariando tudo isso. E aí nós, contundentemente, exigimos, no mesmo dia, do ministro da Defesa e do presidente da República, a retirada dos militares desse projeto para que nossa Previdência fosse discutida à parte, assim como vai ser. Por quê? Porque nenhum funcionário público desse país faz a entrega que nós militares fazemos. Nenhum. Então, por isso que nós temos que discutir a parte, dada a nossa especificidade. Mas tem uma outra coisa também. Nós tivemos o PLP 257, que era um projeto que retirava vários benefícios e prerrogativas de todos os funcionários civis e militares, vários direitos e prerrogativas dos funcionários públicos brasileiros, inclusive Ministério Público e Judiciário. E nós, através do CNCG, que é o Conselho Nacional dos Comandantes Gerais, das Polícias Militares, dos Corpos de Bombeiros Militares do Brasil, lideramos um movimento nacional em que nós barramos o projeto de lei 257. E mantivemos a maior parte das prerrogativas e dos direitos de todos os servidores do Brasil, civis e militares, inclusive no movimento histórico para Minas Gerais. A primeira vez que toda a tropa da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros marchou junta e unida, do soldado ao coronel, na defesa de seus direitos e de suas prerrogativas. Esse é um movimento histórico que repercutiu em todo o Brasil. E olha, nós fomos reconhecidos em todo o Brasil pelo trabalho que nós fazemos. Aonde a gente vai nesse Brasil, o coronel Bianchini, ele é lembrado pelos feitos na defesa dos direitos e prerrogativas de todos os policiais militares e bombeiros militares do Brasil. O senhor criou também a sede definitiva, né, do Conselho Nacional dos Comandantes Gerais em Brasília. Esse era um grande problema que a gente tinha. Cada hora a sede estava em Goiás, ou estava lá no Rio Grande do Sul, ou estava em outro lugar. O que nós fizemos? Aonde é o polo de discussão de todos os problemas do Brasil? Brasília. Então o que nós fizemos? Primeira ação nossa, assim que assumimos a presidência, transferir e criar uma sede definitiva do Conselho Nacional dos Comandantes Gerais em Brasília. E isso é fundamental, porque aí a sede estando ali nos permite acompanhar todas as ameaças que nós sofremos constantemente em Brasília através de proposição de proposições de leis. Olha, tudo acontece em Brasília e nós temos que estar lá. Quero agradecer aqui também a audiência e a participação do Capitão Brito, nos acompanhando aí na live. Obrigado, Capitão Brito. Um abraço também aqui para Sandra Mara Albuquerque, que está ligada com a gente também. Muito obrigado. Chegou uma pergunta aqui, Coronel, sobre essas recentes manifestações e sobre a onda de violência, principalmente com incêndios a ônibus. Incendiar ônibus é um negócio que deixa a população em polvorosa. Queria que o senhor comentasse sobre isso e falasse por que isso acontece e como acabar com isso. Aproveitando aí, mandar um abraço para o Brito, né, da Adjubar, um amigo nosso da Adjubar.
e você tinha falado anteriormente, mandar um abraço lá pro Carlos, né, que é o Carlão lá de Ribeirão das Neves, da Jussara, que é sua esposa, um abraço a todos eles. Essa questão é aquilo que nós estávamos falando, é a questão do crime organizado, da ação contundente do crime organizado, tentando enfraquecer, né, o sistema de segurança pública do Estado e colocar em xeque. Mas a resposta que foi dada é uma resposta contundente, né? Nós tivemos mais de 40 cidades atacadas aqui em Minas Gerais, né, principalmente ali no sul de Minas, no Triângulo Mineiro e alguns lugares aqui até da própria capital. É aquilo que nós falamos, nós temos a ação de determinado grupo organizado de outro estado com seu tentáculo aqui em Minas Gerais, principalmente ali na divisa com São Paulo, o Triângulo Mineiro, o sul de Minas, mas também tivemos algumas ações aqui localizadas no estado. O que nós temos que fazer para acabar com isso? Aquilo que eu já disse, já até falei anteriormente, ação de inteligência, né? Nós precisamos reforçar a inteligência policial. Nós tivemos agora a criação do SUSP, que é o Sistema Único de Segurança Pública, que prevê a integração e a cooperação operacional de todas as polícias do Brasil e prevê também a cooperação na área de inteligência. Então isso é fundamental, para que a gente possa estar acompanhando e monitorando a ação desses grupos dentro dos estabelecimentos prisionais, nos antecipando, obtendo informações que nos possibilitem antecipar a esses ataques e proteger a sociedade e não deixar que isso aconteça. É com ação de inteligência. Não é? Talvez a resposta para essa próxima pergunta passe um pouco por essa também, mas arrombamentos a caixas eletrônicos de bancos é um problema que diz respeito só aos bancos como instituição privada? Ou realmente é um problema social também que a polícia tem que cuidar? Esse é um outro grande problema que tem que ser combatido também com a inteligência policial, com o maior rigor da lei no combate a esses criminosos. Olha, eu tenho dito o seguinte, né? Nós temos que tornar as leis mais rigorosas no combate ao crime no Brasil. Nós temos várias dessas pessoas que estão cometendo esse tipo de crime e que já foram presas diversas vezes e estavam soltas. Nós precisamos de uma fiscalização mais rigorosa das Forças Armadas no que tange a questão dos explosivos, porque isso aí é o papel das Forças Armadas, principalmente do Exército, fazer esse controle dos explosivos. Nós precisamos de uma atividade grande de inteligência, porque esses grupos eles atuam em vários estados, né? Eles atuam em Goiás, atuam em Minas Gerais, atuam em São Paulo, no Mato Grosso, às vezes integrantes de uma mesma quadrilha. Por isso a cooperação entre as polícias num trabalho de inteligência é fundamental. Agora, tem uma coisa que ela é interessante, uma discussão que eu travei uma vez com o ex-ministro da Justiça, que é o Alexandre de Moraes, hoje ministro do Supremo. Olha, o que diminui assalto e o que diminui homicídio, até que o assaltante homicídio potencial é assaltante preso e homicida preso. E no Brasil, a nossa lei é muito garantista do criminoso. A presunção da inocência. A presunção da inocência, ela tem que ser do cidadão de bem. Aquela pessoa que já cometeu um homicídio, 2 homicídios, 3 homicídios, eu não posso falar, presumir mais que ele é inocente. Eu tenho que presumir que ele é perigoso para a sociedade. Um cidadão que já foi preso 5 vezes por assalto e está solto, eu não posso presumir que ele é inocente. Eu tenho que presumir que ele é perigoso para a sociedade. E se ele é perigoso para a sociedade, o seu lugar é na cadeia. Porque hoje quem está ficando preso dentro de casa é o povo brasileiro. E o bandido está ficando solto. Então nós precisamos mudar essas regras. Nós precisamos tornar as leis mais rigorosas. No combate à criminalidade violenta, no combate à corrupção. Essa corrupção está acabando com esse país. Nós precisamos tornar as leis mais rigorosas. Não há como. Nós temos que resgatar no cidadão brasileiro a confiança nas suas autoridades. A confiança de que nós, por exemplo, como futuro parlamentar, iremos tornar as leis mais rígidas para combater a criminalidade, para combater a corrupção, que estão sugando todos os recursos que deveriam estar na ponta da linha do povo brasileiro. É isso que nós precisamos fazer. Mandar um abraço aqui para o pessoal de Esmeraldas, acompanhando a gente, a cidade de Esmeraldas, aqui na região metropolitana de Belo Horizonte. Pessoal de Contagem também, especial ao Vitor Vilas e ao subtenente Adelton. Muito obrigado. Subtenente Adilton. Muito obrigado aí pela participação, por nos acompanhar. O senhor falou na questão de recuperar a confiança da população nas suas instituições, a polícia é uma delas, as instituições de segurança. Eu vou, inclusive,
citar aqui um exemplo da minha passagem como repórter de rádio, repórter policial na rua, onde uma certa vez eu fiz uma enquete e ficou muito equilibrado, para meu susto, inclusive, na época, que as respostas diziam o seguinte, apontavam para o seguinte: não sei se tenho mais medo do bandido ou da polícia. Como é que o senhor encara isso? Olha, eu encaro com um eterno pesar, porque esse foi um processo de longo tempo de desconstrução da imagem das autoridades desse país, da polícia desse país. O policial militar, ele é o verdadeiro garantidor dessa sociedade. Você já imaginou um dia sem PM nesse país? O caos que se instalaria? Nós passamos o dia inteiro protegendo a sociedade. O dia inteiro atendendo milhares e milhares de ocorrências na proteção da sociedade. E se em uma ocorrência o policial erra, vem-se a evidência para essa ocorrência, evidencia-se o erro e não o acerto cotidiano. Os 99,9% de acertos do policial na sua rotina, no seu dia a dia, são esquecidos e é evidenciado talvez o erro. Isso foi uma desconstrução da mídia, uma desconstrução da política velha que acabou com esse país, da política velha que desconstruiu a imagem da polícia nesse país, até porque aquele que queria acharcar os cofres públicos desse país jamais iria querer uma polícia respeitada, uma polícia eficiente nesse país. E o medo de ser atingido por essa polícia. Então, nós temos que mostrar ao povo brasileiro que o policial é o seu protetor, o seu garantidor. E que é ele, de fato, que está ali para garantir todos os seus direitos. O direito de vir, o direito ao patrimônio, o direito à vida. Nós somos garantidores e protetores dessa sociedade. É essa a imagem que nós temos que ter. Eu tenho orgulho quando vejo nos Estados Unidos um policial correndo atrás de um bandido e a população ajudando o policial a prender. E eu tenho vergonha quando no país o policial do Brasil está prendendo alguém e o povo, achando que o policial não está ali para garantir, fica tentando tomar o preso da mão do policial. Nós precisamos acabar com isso, nós precisamos inverter isso. E a polícia que eu sonho, a polícia que eu quero para o Brasil, é uma polícia respeitada, não temida, respeitada pelo povo. Coronel, a polícia ainda há quem acredite, quem veja a polícia como uma instituição de ação violenta. É isso mesmo? Não. O Brasil é violento. O Brasil, um país que mata, onde são assassinadas 62 mil pessoas por ano, nós não podemos dizer que é um país pacífico. E como você quer uma ação policial, às vezes, em determinados contextos, que ela não seja uma ação correspondente àquilo que o policial está recebendo. Talvez em nenhum lugar do mundo você tenha policiais ligados ao tráfico, você tenha criminosos ligados ao tráfico, criminosos ligados às milícias, andando com um armamento pesado, ostensivo, durante toda a sociedade, no cotidiano ali da sociedade. Você não vê isso em país nenhum do mundo, mas você vê isso no Rio de Janeiro. E qual a ação que você quer da polícia? Que ela chegue com qual recurso? A polícia é um reflexo da sociedade. A sociedade brasileira hoje é uma sociedade violenta. O contexto de atuação, por exemplo, do policial militar no Rio de Janeiro não encontra similar no mundo. Não encontra similar no mundo. E qual é a polícia que você quer no Rio de Janeiro, nesse contexto? Mas nós sonhamos, com um Brasil mais seguro, com um Brasil com uma legislação rigorosa que mantenha esse bandido atrás das grades. E aí, quando nós tivermos esse bandido atrás das grades, pagando pelo todo o mal que ele faz pela sociedade, porque a sociedade também não quer aquele bandido ali, não. O dia que aquele bandido estiver atrás das grades, aquele bandido que já tem 5 assaltos, 5 homicídios, 10 homicídios, que ele esteja atrás das grades, nós teremos uma polícia fazendo um policiamento em contato com a comunidade. Esse é o país que nós sonhamos. Leis duras,
no combate à criminalidade e uma polícia comunitária. Vou mandar um abraço aqui para o professor Chinês Mineiro e ao coronel Carlos Bractieri, né? Estão ligados com a gente também, muito obrigado pela participação. O senhor falou na questão de alguns embates que o senhor já teve com ministros e o governo está querendo criar o Ministério da Segurança Pública. Como é que o senhor vê essa possibilidade de criação do Ministério da Segurança Pública? Na verdade, ele já criou, né? O Ministério da Segurança Pública, mas criou de uma forma extraordinária. E agora nós estamos lá com um substitutivo na lei que vai ser votada, já tirando esse caráter de extraordinariedade, até porque um país que em 10 anos matou mais do que Síria e Iraque juntos em guerra, não pode dizer que segurança pública seja algo extraordinário, não é? Então nós estamos tirando essa extraordinariedade através de projetos de substitutivos que foram apresentados pelos parlamentares, principalmente aqueles ligados ali à segurança pública que pediram essa retirada. O Ministério da Segurança Pública é fundamental, e eu até brinco com as pessoas que parece que eu estou fazendo assim, estou profetizando. Nas palestras que eu venho fazendo há mais de 3 anos aí, a gente vem falando da necessidade de criar o Ministério da Segurança Pública, até porque nós não nos sentimos representados pelo Ministério da Justiça. Vou te dar um exemplo. Em 2011, eu, coronel recém-promovido, fui a Brasília, juntamente com outros coronéis, criar a Lei Orgânica das Polícias Militares, que até hoje está no Ministério da Justiça. Foi entregue e nunca foi remetida para o Congresso para ser mudada. Então, o Ministério da Justiça nunca nos representou. E o Ministério da Segurança Pública é fundamental porque você dá novo status para a segurança pública no Brasil. A gente sempre começa a perguntar quais são os grandes problemas do Brasil: segurança pública, saúde e educação. Educação e saúde tem o Ministério. Por que a segurança pública não tem? Rapaz, nós tínhamos até Ministério da Pesca, nós temos. Por que não o Ministério da Segurança Pública? Porque isso e olha a importância. A partir da criação do Ministério da Segurança Pública, você vai ter um orçamento específico para essa área, você vai ter um status de um ministro te representando, você vai ter profissionais da área de segurança pública efetivamente discutindo esse assunto. Então é fundamental. Eu acho que foi talvez um dos maiores passos dados na direção da construção de um ambiente seguro nesse Brasil, que é a criação do Ministério. Quero mandar um abraço aqui para a Tiana Moura, que está ligada com a gente também, muito obrigado. A Cristiane Martins, em Ribeirão das Neves, e o Gederson Douglas. Por sinal, o Gederson Douglas está aqui elogiando a passagem do Coronel Bianchini à frente do Comando da Polícia Militar de Minas Gerais. Está dizendo que o senhor entende realmente muito do tema segurança pública e, se as suas ideias forem colocadas em prática, vão deixar o país mais seguro. E ele pede para o senhor falar a respeito da lei, de revogar a lei do desarmamento e armar legalmente a população. Isso ajudaria a diminuir a criminalidade? Olha, eu vou falar para você assim, dentro do meu posicionamento. Hoje, com a sensação de impunidade que nós temos nesse país, se você armar a população brasileira, o Brasil se transforma numa praça de guerra. Eu sou a favor de que todo cidadão brasileiro tenha o direito legítimo de ter a sua arma, desde que nós resgatemos no Brasil a convicção de que aquele que ultrapassar os limites da lei será por ela atingido. Então, o dia que nós tornarmos a nossa polícia mais eficiente, mudando o modelo policial brasileiro, tornar as leis mais rigorosas, criar um sistema prisional que tenha vaga e que funcione, e aí resgatar essa sensação de que quem ultrapassar o limite da lei será por ela punido, todo cidadão brasileiro poderá portar sua arma. Mas nesse momento atual, no momento em que, graças à impunidade nesse país, graças à corrupção nesse país, e graças à violência nesse país, impera violência, corrupção e impunidade, nós não podemos armar todo cidadão brasileiro. Há um provérbio, ou aliás um senso geral de que para se mudar o comportamento de uma sociedade é preciso se investir na educação. Há uma frase muito célebre, um provérbio que diz que se você quer proteger a sua comunidade, crie escolas,
Quem cria mais escolas vai futuramente precisar de criar menos presídios. Como conjugar segurança com a educação no contexto que a gente já vive dessa violência exacerbada como está? Eu vou falar para você o seguinte: eu sou um homem que venci por meio da educação. Eu sou o 8º filho de um frentista de posto de gasolina. Mas eu estudei em escola pública de qualidade. E essa escola pública de qualidade me permitiu competir com a elite econômica desse país. O Brasil gasta mal o seu recurso na educação. Nós precisamos investir na primeira infância, nós precisamos investir no ensino fundamental 1 e 2, é o antigo pré-primário, o antigo primário e ginasial. Aquilo que vai dar base para que um jovem da periferia, de Nova Contagem, possa competir com um jovem de Lourdes, de Belvedere. Nós precisamos investir na educação. Agora, o grande problema hoje no Brasil é o seguinte: nós precisamos garantir os recursos para a educação. E como é que você vai garantir os recursos para a educação, sendo que eles estão sendo todos escoados para a vara da corrupção? Todos escoados para a vara da corrupção. Então, o que nós precisamos fazer? Construir um Brasil seguro, tornar a lei mais rigorosa, tornar a polícia mais eficiente, tornar o sistema prisional eficiente. Porque o dia que você fizer isso, você vai entender que o bandido vai pensar 10 vezes antes de cometer um crime. O dia que você tornar a nossa polícia mais eficiente, que você tornar a legislação mais rigorosa e você tornar o sistema prisional mais eficiente, nenhum político, nenhum administrador desse país vai desviar recursos da saúde, da infraestrutura, da educação. E nesse dia, nós iremos salvar o Brasil pela educação. Primeiro, pela segurança, garantindo que os recursos cheguem na ponta da linha. E aí sim, não há outro caminho. O Brasil será salvo pela educação. O mandato parlamentar hoje, ele é, de certa forma, de curta duração, né? São 4 anos. E em 4 anos a gente acredita que o político, quando é eleito, ele chega com boas ideias, ele chega com um projeto para poder tentar fazer realizar. E num curto prazo de tempo, num curto espaço, o que poderia ser feito mais efetivamente para diminuir essa sensação de insegurança e de impunidade que a nossa sociedade vive hoje? Olha, resgatar o papel de fiscalizador do Congresso. O parlamentar é o fiscalizador da sociedade. E segundo, projetos de lei que realmente vão tornar o Brasil mais seguro. Por exemplo, nós temos lá projetos que falam da mudança do modelo policial brasileiro. Nós precisamos adotar o ciclo completo. Esse ciclo completo ele vai permitir que a polícia militar seja mais eficiente. Ele vai permitir que a polícia civil seja mais eficiente. Nós precisamos, por exemplo, mudar a lei e determinar ao juiz que ele mantenha preso aquele que já assaltou mais de uma vez. Determinar ao juiz que ele mantenha preso aquele que matou mais de uma vez. Porque presume-se que eles são perigosos para a sociedade. Nós precisamos de um parlamentar que converse com o povo. Porque nós somos representantes do povo e nós temos que criar um canal de comunicação com o nosso eleitor. Mostrar para ele por que eu estou votando a favor de tal projeto. Por que eu estou votando contra tal projeto. Em relação a esse projeto, você acha interessante? O que você gostaria de sugerir? Eu ainda tenho tempo de apresentar um substitutivo. Envolver o povo na própria solução de suas questões. Conversar com o povo. Nós temos ideias. E essas ideias, ela tem o que você quer? Eu estou de fato te representando? Converse comigo. Me dê sua sugestão. Vamos conversar. E vamos construir juntos um Brasil mais seguro. Nós, aquele que chegar ao parlamento, tem que conversar com o povo. E tem que prestar contas do que ele está fazendo. Prestar contas para a sociedade. Porque ele está ali para servir a sociedade e não ser servido por ela. Gente, nós estamos chegando aqui ao finalzinho dessa live, agradecendo aqui as mais de 300 pessoas que estiveram ligadas com a gente durante essa hora. E foi muito interessante essa fala final do Coronel Bianchini, onde ele faz realmente esse convite para que você
toda a sociedade interajam, apresentem através das redes sociais do Coronel as suas sugestões. Fica aí. Coronel, muito obrigado pela participação, agradeço também pelo convite para dirigir aqui esse bate-papo e aguardemos uma próxima oportunidade, uma live aqui nas redes sociais do Coronel Bianchini. Sou eu que agradeço a todos, obrigado aí a todos que nos acompanharam nesse momento, né, pela sua paciência em nos ouvir e contribuir conosco nesse processo aí de construção de um Brasil efetivamente mais seguro para o povo brasileiro. Boa noite.